Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus, do Divino Espírito Santo de Deus, esteja com todos vocês. Hoje eu vou ler Deuteronômio, capítulo 21. Expiação por uma morte cujo autor é desconhecido. Quando na terra que te der o Senhor, teu Deus, para possuí-la, se achar algum morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos, os teus juízes, e medirão o espaço até as cidades que estiverem em redor do morto. E a cidade mais chegada ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma bezerra da manada que não tenha trabalhado, nem tenha puxado com jugo. Quando um homicida não era preso e escapava do julgamento, mesmo que o povo da cidade fosse inocente, atraía sobre si a culpa do homicida desconhecido. Nesses casos, era necessário fazer expiação. Engraçado que aqui fala de expiação, fala de... começa com expiação, certo? Essa passagem trata do procedimento para satisfazer a justiça de Deus e remover a culpa da comunidade. Uma novilha que não tivesse trabalhado serviria de substituta para o homicida. Devia ser levada para um vale não lavrado e com água corrente. Nesse local, o pescoço da novilha devia ser quebrado. A água corrente levaria embora parte do sangue e o solo absorveria o resto. Ao quebrar o pescoço da novilha, os anciãos simbolizavam que o homicida desconhecido mereceria a pena de morte. A morte da novilha purificava a terra da culpa pelo sangue derramado. Lavando as mãos, os anciãos simbolizavam que estavam livres da culpa pelo homicídio, mesmo tendo assumido a responsabilidade do fato. A expiação pelo crime só se dava depois de os anciãos cumprirem todos esses procedimentos. Ou seja, se uma pessoa fosse encontrada morta numa determinada terra, eles mediriam aquela terra até a cidade, né, num determinado círculo, num determinado grau, e toda aquela área estava condenada. Para que não fosse condenada aquela terra, fazia-se esse sacrifício da novilha, né? Quebrava-se o pescocinho da novilha no rio, deixava o sangue escorrer para limpar a culpa daquele morto que ninguém sabia, daquele homicida que ninguém sabia como e onde aconteceu. Continuando. E os anciãos daquela cidade trarão a bezerra a um vale áspero que nunca foi lavrado nem semeado, e ali, naquele vale, degolarão a bezerra. Então se chegarão os sacerdotes,
filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor. E pelo seu dito se determinará toda demanda e toda ferida. E todos os anciãos da mesma cidade, mais chegados ao morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale. E protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram. Se propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgatastes, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Então, esse sacrifício era necessário para que aos olhos do Senhor a cidade ficasse purificada. Acerca da mulher prisioneira. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, olha, é muito importante isso aqui. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos e tu deles levares prisioneiros, e tu, entre os presos, virem uma mulher formosa à vista, e a cobiçares e a quiseres tomar por mulher, então a trará para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas. Eu vou ler de novo aqui o versículo 12, porque para mim não ficou claro se ela vai rapar a cabeça dela ou do homem que a levar. Então, a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas, e despirá a veste do seu cativeiro. E se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro, e depois entrarás a ela, e tu serás seu marido, e ela tua mulher. Então, quando eles estavam em guerra, quem aprisionasse outro povo, e alguém gostasse de uma mulher bonita, a levaria para casa. Ela faria tudo isso que eu acabei de ler, iria rapar a cabeça, cortar as unhas, se despiria a veste do seu cativeiro e se assentaria na casa. Choraria seu pai e sua mãe por um mês e depois seria esposa do ganhador da guerra. E será que, se te não contentares dela, a deixarás ir à sua vontade, mas de sorte nenhuma a venderás por dinheiro, nem com ela mercadejarás, pois a tens humilhado. Então, quer dizer, a pessoa já foi feita escrava, esposa, sem querer, aí já é um pouquinho demais, né? Já tá muito humilhada. Então, é necessário que a humilhação tenha um certo
uma certa regra, né? E Cristo veio, eu sempre falo, gente, quando eu estou lendo o Antigo Testamento, eu sempre faço a referência porque Cristo veio para evitar isso. Cristo veio para evitar a humilhação, certo? Então, nós precisamos fazer essa referência. Não é pegar o Velho Testamento e segui-lo sem prestar atenção na relação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O direito do primogênito. Quando o homem tiver duas mulheres, hoje, aqui no Brasil, por exemplo, um homem ter duas mulheres é bigamia, é crime e ele pode ser preso. Uma a quem ama, a outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos, o que tiver não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, adiante do filho da aborrecida, que é o primogênito. Coisa mais doida, né? Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. Acerca dos filhos desobedientes. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, vou até marcar aqui, filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Ok, o cara é terrível. Continuando. Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Gente, versículo 21, ele é totalmente absurdo, ok? Não é assim que nós vamos ajudar uma pessoa que é um comilão e beberrão. Come, bebe, dorme, não trabalha, né? Aí a gente pega o cara, leva lá para os anciãos da igreja e o cara é apedrejado e morto. Resolveu o problema? Resolveu. Assassinar uma pessoa. Isso é um absurdo. Né? Absurdo. Então, por isso que mais uma vez eu falo que nós temos que ler o Antigo Testamento e ter conhecimento do Novo Testamento. Gente, Jesus, ele não concordava com nada disso. Por isso que os próprios hebreus não gostavam de Jesus, porque as leis deles eram muito rígidas. Imagina um adolescente de hoje
que a gente vê aí que pinta, borda, faz e acontece, e a gente for fazer isso, vai matar um monte de gente. Tem que conversar, tem que dialogar, né? Levar para a igreja, para se encontrar com outros jovens que já estão no caminho de Jesus. É isso que temos que fazer. Então, Jesus já recriminou tudo isso aqui. Chega de violência. E até hoje no Oriente Médio eles estão se destruindo. É bomba para todo lado. Destruição total. Crianças órfãs jogadas pela rua, pelos escombros, né? Então, isso aqui é para a gente refletir e não fazer isso. Estamos no século XXI, não podemos ser loucos a ponto de fazer algo de tamanha como que eu posso dizer, tamanha brutalidade, né? Bom, vamos lá. Os cadáveres serão tirados do patíbulo. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, Senhor, e haja de morrer, e o pendurares num madeiro, que é a tal da forca, né? Que aqui no Brasil até 2 séculos atrás ainda era usada, o seu cadáver não permanecerá na madeira, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Gente, isso aqui com certeza foi um entendimento errado das pessoas naquela época, né? Há 2000 anos atrás, e entenderam mal os ensinamentos de Deus. Por isso que Deus teve que mandar seu Filho unigênito para vir mostrar para as pessoas o amor, a caridade, a fé, a resiliência, a justiça. Mas não isso. Isso é assassinato. É uma coisa muito, como que eu posso dizer? Meu Deus, isso é algo mal, né? Então precisamos ter consciência. Por isso que Jesus falou que não podia se resolver as coisas olho por olho e dente por dente. Estão lembrados? É só ler. Se você ler Mateus, você já vai entender tudo isso que eu estou falando aqui. Tá? E eu já li, os áudios estão aí, é só vocês aproveitarem, tá? Do versículo 12 ao 13, como símbolo de purificação e introdução da comunidade israelita, a mulher cativa, que era a mulher presa, lembra que eu li agora há pouco, raspava a cabeça e cortava as unhas. Pelo que eu entendi aqui, ela raspava a cabeça e cortava as unhas dela mesma. Atos que expressavam luto, né? Em algumas religiões, eu conheço uma religião
se não me engano, a religião do Candomblé, que tem... não é a mesma situação, não deixam ninguém no cativeiro, mas eles têm o costume de raspar a cabeça em alguns rituais deles, né? Mas em situações diferentes a essa. Então, trocava as roupas de sua vida antiga pelas roupas de uma mulher israelita, simbolizando, deste modo, uma mudança de condição, em consideração pela tristeza natural que fazia parte deste processo. A mulher tinha permissão de lamentar durante um mês. Esse tempo, na casa de seu futuro marido, também permitiria à mulher desligar-se da sua vida anterior e acostumar-se com a sua nova família e estilo de vida. Olha que coisa mais absurda. Além dela ter sido presa, cativa, para ser esposa de um homem que ela não tinha escolhido, né? Ela tinha que esquecer todo o passado. Então, você tem pai, mãe, irmãos, você esquece todo mundo, não existe mais ninguém. Foi isso que Jesus ensinou para a gente? Não. Nos mandamentos de Moisés, um dos mandamentos é honrar pai e mãe. Como que eu honro meu pai e minha mãe? E se eu sou cativa, eu tenho que esquecer meu pai e minha mãe em um mês. Isso é um absurdo. Ao observar esse procedimento, os homens não cometeriam estupro e as mulheres teriam tempo de se adaptar a um novo ambiente. Não há definição de motivos para o marido pedir o divórcio de uma ex-cativa. Provavelmente, essa separação seria decorrente de algum tipo de incompatibilidade, em geral, do ponto de vista do marido. Não obstante, a mulher tinha certos direitos, mantinha seu status social e não podia ser vendida como escrava, nem trocada por outra mulher ou bens materiais. Menos mal, né? Te contar, viu? Olha, gente, eu vou ser bem franca com vocês. Eu só leio o Antigo Testamento porque é necessário ler o Antigo Testamento. Eu aprendi quando eu virei evangélica. É necessário a gente ler o Antigo Testamento para poder fazer a comparação com o Novo Testamento. Mas ele tem umas coisas assim que são absurdas. No versículo 15, não fica claro se as duas esposas são sucessivas ou concomitantes. Caso sejam concomitantes, o versículo ilustra os perigos e problemas da poligamia. Que é o que eu falei para vocês. Uma prática antiquíssima, que não fazia parte do plano original de Deus. Ai, que bom! Não fazia parte do plano original de Deus para o casamento. As famílias de Jacó e Salomão ilustram como a poligamia gerava conflitos, relacionamentos, a primogenitura ou linhagem. Normalmente, a sucessão era determinada pela ordem de nascimento e não pelo favoritismo do pai. A esposa aborrecida não era necessariamente odiada, por vezes era apenas menos amada ou desejada do que a outra esposa. Um exemplo disso é o relacionamento de Jacó e Leia. No 17, não obstante os sentimentos do pai pela mãe do primogênito, de acordo com a lei de Israel, como sucessor do pai, o filho mais velho tinha direito à porção dobrada de herança,
Do versículo 18 ao 21, uma sociedade rebelde é uma extensão de suas famílias rebeldes. Por esse motivo, a desobediência no lar não devia ser tolerada. Se um filho não obedecesse à autoridade dos pais, essa rebelião contra os anciãos e, em última análise, contra Deus, seria passível da pena de morte. Olha só que coisa horrível. Nesse caso, o filho devia ser julgado pelos anciãos. Os pais só podiam levar o filho aos anciãos quando ele já havia sido disciplinado e rejeitado. Essa disciplina repetidamente. Os dois pais deviam ser unânimes na decisão de entregar o filho às autoridades. Se as alegações dos pais fossem comprovadas, o filho devia ser morto por apedrejamento pelos homens da cidade. O Antigo Testamento não traz nenhum exemplo desse caso extremo. A advertência contra a rebelião era uma forma eficaz de dissuasão e, ao mesmo tempo, um grande incentivo para os pais disciplinarem seus filhos segundo a lei de Deus. Maneira muito bruta de tentar disciplinar os filhos. Do 22 ao 23, depois da execução de um criminoso, seu corpo devia ser pendurado numa árvore. Olha que coisa horrível. Pendurado numa árvore para lembrar o povo que tais crimes certamente seriam julgados. O corpo era amaldiçoado por Deus, não por ter sido pendurado em uma árvore, mas pelo indivíduo ter atraído sobre si a ira divina. Cristo, olha aqui, Cristo se tornou amaldiçoado e tomou sobre si a ira de Deus que devia ter recaído sobre nós. Complicado isso, viu, gente? Muito complicado. Para mim, isso é assim uma coisa muito má, muito medonha, sabe? Não gosto, não gostei. Mas era assim que era feito e hoje a gente vê ainda alguns brutos fazendo a mesma coisa por aí, nas nossas cidades, no Brasil inclusive e no mundo todo. E nós precisamos aprender a amar uns aos outros, como Jesus disse para nós. Fiquem com a paz do Senhor Jesus, com a paz do Divino Espírito Santo de Deus, com a paz de Deus nosso Senhor, que tanto nos ajuda e nos orienta. Que você que está ouvindo esse áudio, esse vídeo, que você receba tudo de bom na sua vida, que os seus problemas sejam bem encaminhados, resolvidos, que os seus problemas de saúde sejam resolvidos também. Não esqueçam de que os médicos estão aí para nos ajudar. Orar, seguir a Deus, ouvir os conselhos dos professores. As famílias precisam ser melhor estruturadas,
Aqui fala, capítulo 21 de Deuteronômio fala muito de família, e as famílias precisam ser melhor estruturadas, porque se você não educar os seus filhos, a vida vai cobrar isso deles. E não vai cobrar igual o pai e a mãe cobra, com amor e carinho. Tá? Então, família, igreja, escolas, a comunidade de modo geral tem grande responsabilidade pela educação e nobreza dos nossos filhos, dos nossos entes queridos. Fiquem com Deus, que o amor de Cristo nos uniu. Graças a Deus.